Oi, gente! A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração nos últimos dias. Eu andei sumida aqui do canal nesses últimos dias, nessas últimas semanas, mas o Senhor tem falado comigo sobre o tempo da gente escutar o Senhor. E o Senhor me chamou para um tempo, mais eu e Ele, no meu secreto, onde o Senhor precisava refinar em mim algumas coisas, refinar o meu ouvido, refinar aquilo que eu estava escutando, tirar as vozes que estavam ao meu redor para eu conseguir ouvir o que o Senhor estava falando comigo. Amém? E assim o Senhor me deu essa palavra aqui para eu compartilhar com vocês sobre ouvir a voz do Senhor. Mas primeiro ele me deu a palavra aqui em Marcos capítulo 4. Eu vou ler aqui com vocês a partir do verso 13. Marcos capítulo 4, a partir do verso 13. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira as palavras nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Então o Senhor ele vai explicando aqui a parábola do semeador e falando para eles prestarem atenção. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E essa frase é muito repetida também lá em Apocalipse, quando fala assim, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o Espírito do Senhor está falando a todo momento. O Senhor está a todo momento chamando a nossa atenção para a gente calar as vozes do mundo e ouvir a voz dele. E a palavra do Senhor fala lá em Romanos 10, 17 que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E até nesses últimos dias o Senhor me deu um sonho e eu vou compartilhar um pedaço dele aqui com vocês. Eu estava em um lugar onde parecia ser um culto, uma igreja muito lotada, super lotada, as pessoas querendo muito, buscando muito a palavra de Deus, buscando muito, querendo muito ouvir a palavra de Deus. E alguns homens daquele lugar me davam Bíblias para eu escolher, para eu poder pregar para essas pessoas. E colocavam várias Bíblias assim em cima de uma mesa e falavam assim, olha, pode ir pegar uma Bíblia dessa daqui, que a gente separou para você, e você pode ir lá e pregar. Aí eu ia lá, pegava a Bíblia, escolhia assim, meio aleatório, pegava a Bíblia e ia lá para o púlpito pregar. Só que quando eu chegava no púlpito para abrir a Bíblia, o Senhor me falava qual era a palavra, o Senhor me falava assim, é Cantares capítulo 8. E eu abria, eu enxergava esse número, essa palavra, Cantares capítulo 8, só que eu não conseguia ler, porque não tinha a palavra de Deus naquela Bíblia ali. E o Senhor me mostrava, quando eu folheava a Bíblia, fazia assim no sonho, procurando a palavra de Deus, procurando ali Cantares. Falei, não, mas eu estou vendo, tem aqui Cantares, eu estou vendo que tem
aqui está escrito. Só que quando eu abria, folheava para procurar o lugar certo, eu não encontrava, porque tinha muita coisa misturada dentro da palavra de Deus. Ou seja, tinha desenhos, tinha figuras, tinha como se fosse desenhos mesmo, assim, pregado. Não eram letras, assim, eram desenhos de outras coisas, assim, que eu nem sei o que é, mas era como se fosse figuras, assim, desenhos de pintar, de colorir, era qualquer coisa menos a palavra de Deus. E ali eu fui buscando revelação por parte de Deus, perguntando ao Espírito Santo do que se tratava isso, né? E por que aquela Bíblia estava daquele jeito. E o que o Senhor queria me mostrar com aquilo, o que eu não estava vendo, o que eu precisava escutar do Senhor, e o que o Senhor estava querendo me dizer com aquilo. E o Senhor foi me falando, a partir desse estudo lá que Ele me mostrou, de Cantares 8, e me falando que há muita mistura hoje em dia sendo pregada junto com a palavra de Deus. E isso se torna um sofisma, que é o quê? Uma mentira junto com a verdade de Deus, que aí se torna uma mentira. Ele pega, faz um pouco ali do que Satanás fez com Eva no jardim. Pega uma verdade do que Deus falou e mistura com a mentira ali. E o evangelho, ele é puro e simples, e Jesus é suficiente. A gente não precisa inventar a roda, a gente não precisa de mais nada além da palavra de Deus. Claro que tem métodos humanos por aí, filosofias humanas que existem no mundo, só que a gente não pode misturar, o Senhor não admite mistura com a palavra dele. Então, a gente precisa tirar tudo que está misturado com o Evangelho para a gente ouvir a sã doutrina, para a gente ouvir a palavra de Deus. Agora melhorou a luz. Então, o Senhor foi me mostrando que há muita mistura sendo pregada junto com a palavra de Deus, mistura de filosofias humanas, mistura de falso evangelho dentro do verdadeiro evangelho. E o Senhor nos adverte disso na palavra de Deus, porque se há a videira verdadeira, é porque existem as falsas. Então o Senhor quer que a gente pare para escutar o que o Espírito diz às igrejas, assim como fala na palavra de Deus. Então a gente precisa parar e ouvir o Senhor, ler a palavra, escutar da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, que é puro e simples. Jesus é suficiente. O que Ele fez na cruz por nós é suficiente. E tem muita gente, por exemplo, misturando psicanálise com o Evangelho, psicologia com o Evangelho, um monte de outra coisa com o Evangelho, coach com o Evangelho. E o Evangelho é puro e simples, o Evangelho não admite mistura. A palavra de Deus é suficiente, é a palavra de Deus que cura, que salva, que liberta, que convence do pecado, da justiça, do juízo. A gente não precisa misturar. A gente precisa calar as vozes do mundo, calar as vozes ao nosso redor, para a gente parar para ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelho puro e simples que o Senhor deixou para nós. E é isso que o Senhor quer de nós, esse despertamento para a gente ouvir. Às vezes a gente fica preocupado, Senhor, mas fulano está ouvindo de um jeito a palavra. Assim como ele vai falando aqui, né, na parábola do semeador, dos tipos de terra. E quando eu estava lendo, eu estava falando para o Senhor, Deus, eu já fui todos esses tipos de terra aqui. Eu já fui aquela terra seca, que você olha assim, não dá para plantar nada. E aí o Senhor foi lá e trabalhou na terra, porque Ele é o agricultor. A palavra de Deus fala lá em João 15, o meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Jesus falando. Então eu fui falando para Deus, Deus, eu já fui essa terra aqui, ó. Ouve a palavra, mas quando chega a preocupação da vida, o engano, os anseios por outras coisas, sufoca a palavra e torna ela infrutífera. Eu já fui essa terra que tornou a palavra de Deus infrutífera na minha vida. Eu já fui essa terra que ele fala aqui, ó, que ouvem a palavra, mas Satanás vem e retira a palavra que nela é semeada. Eu já fui essa terra. E depois aqui, ó, outras como a semente que é lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebe com alegria.
Eu já fui essa terra também, eu já fui essa pessoa. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo, pois surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra e logo a abandonam. Eu já fui essa pessoa também, eu já fui essa terra também. Mas o Senhor, Ele não me descartou. Muito pelo contrário, Ele foi lá e trabalhou, porque Ele é o agricultor, é Ele que vai cuidar da terra. Então, o nosso papel é ouvir e ouvir a palavra de Deus, para a gente se alicerçar, se enraizar no Senhor cada vez mais. E mais adiante, aqui no versículo 24, ele fala assim: considere atentamente o que vocês estão ouvindo. E continuou ele: com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, e a quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então o Senhor fala para a gente sobre o julgamento e a candeia, que ele fala um pouquinho acima aqui. Porque o Senhor, quando Ele trabalha em nós, trabalha na terra, na nossa terra, que é o nosso coração, para receber a palavra de Deus e a palavra de Deus frutificar, depois que isso acontece, Ele quer o quê? Nos colocar como uma candeia. Quem traz uma candeia, uma lamparina, né? Candeia, lamparina também, pode ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama. Acaso não a coloca num lugar apropriado, porque não há nada oculto que não possa ser revelado e nada escondido que não possa ser trazido à luz. Em outra passagem lá em Lucas 8,16 também fala sobre essa mesma candeia, onde o Senhor quer colocar ali a terra que Ele preparou, que Ele adubou, que Ele fez chover, que Ele perseverou, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não desiste da igreja. O Senhor vai semeando, vai tirando as ervas daninhas do nosso coração, vai tirando ali tudo que não presta para a gente se tornar uma terra boa, onde a palavra de Deus vai ser semeada e vai frutificar. E glória a Deus por isso. E logo mais adiante aqui, ele fala assim: e prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Ou seja, o nosso papel enquanto igreja, enquanto filhos e filhas de Deus, é só semear a palavra. É como eu ouvi outro dia numa pregação, agora não sei dizer quem foi que falou isso, de quem é essa frase, mas é assim, que o evangelho é quando um mendigo acha água, acha comida e vai lá buscar outro mendigo para dizer para ele: ó, vem ver porque aqui tem comida, vem ver que aqui tem água. Então a gente se torna essa candeia, a gente se torna essa terra boa quando a palavra de Deus frutifica no nosso coração. Então a gente precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que o Espírito Santo está dizendo através da palavra de Deus, para que a gente desperte e saiba discernir as coisas erradas que as pessoas estão colocando no meio aí da palavra de Deus. Os enganos que as pessoas estão inserindo dentro da palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra espíritos e potestades. Então, a gente precisa constantemente buscar a verdade, a sã doutrina da palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão sedentas da palavra de Deus e a palavra de Deus não está chegando pura e simples. Não está chegando pura e simples no coração. E a pessoa vai falar assim: ah, não mudou nada na minha vida, o evangelho é só isso daí. Mas não, existe muito mais do Senhor para mim e para você. Só que a gente precisa buscar na fonte de águas vivas, que é a palavra de Deus. Buscar nele e não só em homens. Claro que o Senhor pode usar as pessoas para falar com a gente, e é uma bênção, glória a Deus por isso. Mas o Senhor quer que a gente ouça a palavra de Deus genuína, pura e simples, sem mistura, sabe? E a gente pode, graças a Deus, hoje fazer isso dentro da nossa casa, com aplicativo no celular, aplicativo da Bíblia, né? Muitos países, muitos lugares não podem ter a Bíblia é proibida. A igreja é perseguida, tem países que é proibido você professar a sua fé, você dizer que é crente, você dizer que é cristão, você carregar a Bíblia com você, é proibido. Então, hoje nós temos o privilégio, na igreja do século XXI, né, de ter
a palavra de Deus aqui na nossa vida e muitas vezes a gente se deixa levar pelos enganos de Satanás. E foi o que mais o Senhor nos alertou aqui contra os falsos profetas, contra o fermento dos fariseus, contra o pecado, a mistura ali, um pouquinho de fermento levada toda a massa. Então, a gente precisa ouvir, o Senhor quer que a gente ouça a palavra dele, o Senhor quer que a gente ouça o Espírito Santo, aquilo que o Espírito diz às igrejas. O Senhor quer se revelar a nós. E a gente precisa fechar os ouvidos para as coisas do mundo, ir para o nosso secreto, fazer lá Mateus 6,6, ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Pai, porque o Pai que nos vê em secreto, Ele nos responde, Ele nos revela sobre quem Ele é, sobre as verdades do Evangelho, da palavra dEle. Às vezes você vai ler a palavra de Deus e fala, não estou entendendo nada, mas aí você persevera, você ora, o Espírito Santo me ensina, me ajuda. Porque a palavra de Deus é verdadeira, ela funciona. E o Senhor quer que eu estude a palavra de Deus, que eu ouça a palavra de Deus, que eu leia a palavra de Deus, que eu guarde ela no meu coração. O Senhor nos chamou para esse tempo, o Senhor nos preparou para essa hora. E o Senhor quer que a gente ouça a Deus. E desperte para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Então essa é a palavra desse vídeo de hoje, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te faça entender essa palavra em nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo.